que incomodam, ou têm incomodado muitos crentes, não é? Ou por falta de conhecimento da palavra, ou por ensinamentos errados, que infelizmente também abundam por aí. Então as pessoas ficam preocupadas. Eu quero começar a falar hoje sobre 2 receios que os crentes têm devido à falta de conhecimento da palavra ou devido a ensinamentos errados da palavra. E isso causou um receio, um medo, uma incerteza, uma dúvida, não sabe, estão aqui, estão ali, como é que não é. E eu quero começar esse ano a tirar essas dúvidas dos vossos corações em nome de Jesus. Amém? O primeiro é a morte espiritual, ou seja, perder a salvação. Amém? A vida eterna. E o segundo é a morte física. As pessoas têm medo de morrer, não é? Eu não tenho, pelo contrário. Oi, bênção, não é? Para mim o morrer é ganho, como diz o apóstolo Paulo, não é? O viver é Cristo. Então, esta tarde vamos falar sobre morte espiritual. O receio da morte espiritual. E tenho como título essa mensagem para hoje: você desviou-se de Deus? Volte para Ele. Desviou-se de Deus? Volte para Ele. Então, há na Bíblia, aliás, vamos pôr dessa forma, uma das secções da Escritura mais mal interpretadas na Bíblia é precisamente, tem a ver com a vida eterna. As pessoas não entendem, leem, e a maior parte das pessoas entendem de uma forma ou são ensinadas de uma certa maneira que não é a correta. E isso traz dúvidas e falta de paz no coração, não é? Então, eu vou ler para os irmãos. Vamos lá. É o ABC da Palavra de Deus, as doutrinas rudimentares da Palavra de Deus, diz lá em Hebreus 6, versículos 1 até 6. Hebreus 6, 1 a 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: antes nós oramos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, receber revelação do Teu Espírito sobre a palavra que vamos ouvir esta tarde, Senhor, para que seja edificada em nossos corações, Pai. E também nós possamos crescer, Senhor. Também nós possamos agir de acordo, Pai, a fim de podermos discernir, Senhor, o bem do mal. E, Senhor, e cumprir com o bem para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 6, 1 até 6. Ok. Olha só como a Bíblia, não sei a sua, mas a minha começa assim: sendo assim. É de notar isso. Está claro. Sendo assim, nós já vamos explicar. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos, ou seja, as doutrinas básicas, as doutrinas rudimentares a respeito de Cristo, que nós temos que conhecer essas doutrinas, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Lá está, agora vai mencionar as doutrinas básicas, as doutrinas rudimentares. Atitudes inúteis, outras Bíblias dizem obras mortas, não é? Atitudes inúteis que conduzem à morte. Essas idolatrias, essas coisas, não é? Da fé em Deus, número 2, número 3, da instrução acerca dos batismos, o batismo no corpo de Cristo. Quando você aceita Jesus, você é batizado para o corpo de Cristo, tem uma posição no corpo de Cristo. O batismo nas águas é outro batismo, né? O batismo no Espírito Santo é outro batismo, o enchimento do Espírito com o Espírito Santo. Então, a instrução acerca dos batismos, a imposição de mãos, quando nós oramos e impomos as mãos, é outra doutrina rudimentar. A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O versículo 3 diz: sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. O versículo 4 diz: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentem o dom celestial, ou experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista contra si mesmos, estão crucificando outra vez o Filho de Deus
e zombando publicamente dele. Muitas pessoas entendem essa escritura mal. E a primeira, quando nós olhamos para as escrituras, nós achamos que é assim um pouco de difícil compreensão, difícil compreendermos, assimilarmos essa escritura, não é? Mas se nós aprofundarmos um pouco mais na palavra e vir aqui, vai para ali, o Espírito Santo mostra-me assim, vai para esse capítulo, vai para esse versículo, e nós vamos para trás, para frente, nós vamos começar a entender melhor essa palavra de Deus, amém? E esses versículos que nos parecem difíceis vão se tornar tão simples e ao mesmo tempo tão libertadores, não é? Vão-nos aliviar, tirar peso do nosso coração por causa dos nossos receios, amém? E naquilo que diz respeito à salvação e o crescimento em Cristo Jesus, amém? A vida cristã. Ok. À primeira vista, mais uma vez, essas escrituras parecem que é fácil perder essa salvação, não é? Se perdeu a salvação, já não tem mais salvação possível. Parece que é isso que está a dizer, mas não é, não é? Porém, quando nós vamos ler, amém, que não é isso que está a dizer. É fácil perder a salvação e depois não conseguimos voltar atrás da salvação. Perdemos eternamente. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Mas as pessoas entendem assim e há quem ensina assim. Então vamos ver. Hebreus 6, 4, 6, vou ler outra vez. Hebreus 6, 4, 5 e 6 diz assim: Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. O que é que está a dizer aqui a palavra? Bem, nós começamos a ler, pensamos que esse tema de que estamos a falar começa em Hebreus 6, versículo 1. Mas não. Por quê? Porque eu mencionei há pouco, quando lemos o versículo 1 de Hebreus 6, que diz: sendo assim. Não começa assim as palavras? Sendo assim. Nunca se começa uma frase para explicar um tema com a palavra sendo assim, pois não? Se é sendo assim, é porque há qualquer coisa lá atrás, outra ideia lá atrás, que ele está a querer ligar, ou não? Desmontam comigo? Prontos. Sendo assim. Ora, é isso que a Bíblia está a fazer, está a querer pegar algo que já dizia anteriormente, está a ligar em contexto, está a ligar isso a esta ideia que ela começa a explicar em Hebreus 6. Amém? E vai levar à conclusão dessa ideia. Ok? Então, por isso é óbvio que Hebreus 6, versículo 1, não é o início desse tema. Não é? Mas sim a conclusão. Aí começa já a ir para, sendo assim, e começa já a ir em direção à conclusão. Desmontam comigo até aqui? Amém. Ok. Dito isto, repare que este tema tem o seu início. E aonde é que está o início? O início desse tema, até nem fala de salvação sequer. Está em Hebreus 5, o capítulo atrás. Hebreus 5, versículo 12, 13 e 14. Amém? Que fala sobre o crescimento na palavra, maturidade cristã, e não fala sobre a salvação. Fala daqueles que já são salvos, que têm que crescer a palavra, não é? Tem que crescer, tem que amadurecer na palavra, saber manejar bem a palavra, viver na palavra, etc. Vamos ler. Hebreus 5, 12, 13 e 14. Diz assim: apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres. Isto é para os hebreus, está escrito para os hebreus da igreja naquela época. Devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devia estar recebendo alimento sólido. Eu conheço muita gente assim, infelizmente. Já devia estar a ensinar a palavra, mas ainda tem que voltar para trás, para o leite da palavra, porque não passa dali. Olha, versículo 13. Ora,
Quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. A carne da palavra, né? O sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, exercício constante, não é de vez em quando, é constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Ok? O tema começa aqui, a falar sobre essas coisas. Então, após a salvação e crescimento na palavra de Deus, os crentes hebreus de então, daquela época, tornaram-se carnais. Ou seja, certamente começou a ser ensinado coisas erradas e tal, e ideias erradas, e eles tornaram-se carnais e deixavam-se guiar pela carnalidade mental, pelas ideias da mente, moralidades e coisas assim, não é? Fazendo o quê? Ofuscando o seu espírito nascido de novo e a palavra. Indo na vontade, eu vou fazer assim, mas não ouvindo Deus a falar nas suas vidas. Amém? Então, eles tinham chegado ao ponto, os hebreus, como nós vimos, de estarem prontos para poder ensinar outras pessoas a palavra. Já deviam ser mestres, não é? Como nós lemos. Mas regrediram na fé. Começaram a aceitar outras ideias, outras coisas, regrediram na fé. Deixaram de servir a Deus com aquele calor, com aquela entrega, amém? Por isso ou por aquilo, razões mil e umas, para não servir a Deus como Ele merece ser servido e tal. Eles regrediram na fé, a ponto de se tornarem bebés espirituais. Bebés espirituais com necessidade não mais do sólido da palavra para amadurecer, mas o leite, a palavra. Amém? Você não vai dar uma feijoada a uma criança recém-nascida aí, o Nathaniel. Tem que ser o leite. Quando chegar àquela altura de desenvolvimento que ele possa comer, vai começar sólidos devagar, não é? E eventualmente come os sólidos todos porque amadureceu ou não. Mesma coisa em nossos espíritos. Ora bem. Ou seja, eles tiveram necessidade, os hebreus tiveram necessidade de novo aprenderem os princípios rudimentares, as doutrinas, porque começaram a ter outras ideias, esqueceram-se do ABC da palavra. Se a gente não conhece o ABC da palavra, nós não podemos ir muito além da palavra, né? Temos que conhecer, assim, as escritas, temos que saber o abecedário, não? Para poder escrever, etc. A mesma coisa na palavra de Deus. E tem essas doutrinas rudimentares. Aleluia. Então, um comportamento semelhante aos dos hebreus daquela época foi a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja problemática, muito problemática. Causou muitas dores de cabeça a Paulo, a Tito, a Timóteo e outros, não é? Muitos teimosos, rebeldes, mas é uma coisa horrível, foi difícil, não é? E eles, os coríntios, eles também ficaram sempre no leite da palavra, eles não cresceram. Para começar, eles mantinham-se no leite da palavra só, não é? E essa é a diferença entre os coríntios e os hebreus. Os hebreus cresceram, aceitaram Jesus, aceitaram o leite da palavra, aprenderam e cresceram um pouco, até já quase que eram mestre para ensinar outras pessoas a palavra de Deus, quando regrediram. Os nossos amigos coríntios não avançaram, ficaram bebés espirituais. Qualquer coisa queixa-se, qualquer coisa e aquilo e aquele outro, todos menos eles próprios, né? E isso é sinal de bebê, criança, imaturidade espiritual. Eu lembro muitos anos atrás, ainda estava na África do Sul, um dos nossos pastores lá da igreja, diz que ele teve assim uma visão. Eu achei muito, a maneira como ele explicou, achei muito engraçado. Ele disse que viu uma mulher a puxar um carrinho de bebés, não é? Ele ia para o jardim e estava lá uma senhora a puxar o carrinho de bebés e ele ia caminhar mais depressa e passou por ela e olhou para trás para ver a criança. Mas não estava lá um bebê, estava lá um homem adulto com barba, bigode e uma chupeta. E Deus diz, são assim os meus crentes, bebés. Adultos no corpo, bebés no espírito, não é? E nós temos que crescer
temos que ultrapassar isso, essa situação. Agora, ok. Então, a ideia é que nós possamos crescer na palavra, ser alimentados por leite da palavra, crescer na palavra de Deus, começar a comer o sólido da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, a pregação da palavra. Então, quando nós começamos a ter fé, é exercitar essa fé, andarmos de fé, o justo viverá da fé, exercitarmos essa fé, e enquanto nós estamos a exercitar essa fé, nós vamos chegar ao ponto de transformar os nossos sentidos naturais para podermos discernir o bem do mal. A gente sabe o que é mal, a gente sabe o que é bem. E nós vamos querer ir no caminho do bem, ou não? Para a glória de Deus e a obediência a Deus, ou não? E para o bem do próximo. Então, dito isso, vamos ligar esses dois temas, vamos ligar, através do sendo assim. Amém? Vamos lá. Hebreus 5, 12 a 14 diz assim. Vou ler outra vez. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. Mesmo no espírito também é assim. E não tem experiência no ensino da justiça de Deus. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, no espírito também é assim. Os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Sendo assim, agora vamos saltar para Hebreus 6, 1, né? Sendo assim, referindo-nos a Hebreus 5, 12 a 14, sendo assim, considerando conhecidos os ensinamentos básicos, já conhecemos, as doutrinas rudimentares, amém? As doutrinas básicas a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente, mais uma vez, aquilo que já lançamos anteriormente, o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis, que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Ou seja, vamos passar dali, já sabemos isso, guardemos no coração, dali agora, aquilo que nós já temos no coração, vamos crescer, para entender outras coisas que Deus tem, amém? Que nós não vamos entender se não tivermos isso no nosso coração, essas doutrinas básicas. Ok, deixa-me explicar só as doutrinas básicas assim rapidamente. Diz assim, aquilo que o apóstolo estava a dizer, que os nossos amigos... Alegria do Senhor, a nossa força é alegria do Senhor. Arrependimento das obras mortas ou arrependimento de atitudes inúteis. Temos de nos arrepender dessas coisas. Antes vivíamos assim, nas paixões das coisas, né? Correr atrás das coisas desse mundo e tal. A nossa paixão não é para isto, nem é para aquilo. A nossa paixão é para Deus. Antes e primeiro de tudo. Amém? E então, arrependimento de obras mortas, tudo que a gente faça, coisa que não é para Deus, não será para Deus, é obra morta. Amém? Então, depois temos fé em Deus. Depois temos fé em Deus, fé em Deus, a confiança em Deus, não é? Doutrina dos batismos, que eu já expliquei, os 3 batismos. Há mais, mas eu refiro-me só a esses 3 batismos. A imposição de mãos, o que é isso, a imposição de mãos? Porquê que a imposição de mãos, quando nós oramos com a imposição de mãos, essa imposição de mãos é uma doutrina fundamental da palavra de Deus? Porque é na imposição de mãos que nós entramos na operação dos dons espirituais, ou seja, no sobrenatural. Porque eu acredito que eu tenho unção, e como eu acredito que eu tenho unção, e como a Bíblia diz que quando eu orar devo impor as mãos, eu vou impor as mãos porque é um ponto de contacto onde a unção flui. Amém? Aí começa a acontecer o sobrenatural. Amém, queridos? A imposição de mãos é importante. A ressurreição dos mortos, isto tem a ver com a vinda do Senhor Jesus. Um dia vai vir para a sua igreja. Se nós estivermos vivos ou não, o Senhor sabe. Se estivermos vivos, vamos esperar. Primeiro aqueles que faleceram,
morreram em Cristo vão sair das suas sepulturas e encontrar-se com Jesus, os corpos glorificados, se encontrar com Jesus, e depois nós vamos depois a seguir. Muito bem. O juízo eterno tem a ver com galardão. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos ser tomados para o céu. Lá no céu vai haver o tribunal de Cristo, que a Bíblia fala lá em Coríntios, o tribunal de Cristo, onde nós vamos ser julgados. Amém? Como crentes. Mas não para castigo, mas para prémio, para galardão. Eu vou pedir ao Paulo, não estava aqui no programa, mas 1 Coríntios 3, versículos 12 até mais ou menos 15, 16. Vamos ler. Olha só, estamos lá em cima no céu, vamos ser julgados. Agora diz assim, se alguma pessoa edifica a vida aqui na terra, esse alicerce que é Cristo, com ouro, ou seja, com esforço, com fé, com boa vontade, com ouro, com prata, com pedras preciosas, madeira, feno, palha, muitos. Hoje vou, não me apetece. Não, isso é palha. Amém? Vamos ser fiéis ao Senhor, amém? Vamos continuar, versículo 13. A sua obra será manifesta naquele dia, perante Cristo. Será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo. Sabe? O fogo vai queimar o feno, vai queimar a palha, não vai? Será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E nós vamos estar perante Jesus se a nossa obra for edificada com feno, ou com palha, ou com madeira, o fogo vai consumir aquilo tudo. Nós não vamos ter nada lá para apresentar a Cristo naquele dia. Nada. Mas, vamos continuar a ler, versículo 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa, galardão. Amém? Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, o fogo consumir, se queimar, este sofrerá prejuízo. Olha só o amor de Cristo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Meu Deus, é quase, não é? É quase quando está a arder. Não é? Mas conseguiu entrar. Amém? Mas não tem nada com que apresentar a Deus. Amém? Apenas porque nasceu de novo. Ou seja, apenas porque nasceu bem de novo. Não é? Que é melhor. Então, amados, voltando para o nosso tema, agora Hebreus 6, 4 a 6. Uma vez que explicamos isso, Hebreus 6, 4 a 6, diz assim: Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentarem o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Eu já vou explicar. Não é aquilo que você está a pensar. Reconduzir ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Os que apostataram da fé, é impossível nascerem de novo, porque só se nasce de novo uma vez. Certo? Não se nasce de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não se é salvo uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Ou somos salvos ou não somos salvos. Ou nascemos de novo ou não nascemos de novo. Amém? E quando tomamos a ceia, quando o Senhor nos castiga, é para Ele não nos condenar com o mundo. Certo? Amém? Como nós lemos lá. Ok. Agora aqui, essa expressão é impossível introduz assim um tema que termina logo a seguir. É impossível. O que é impossível? Essa introduz um tema que acaba logo a seguir com a frase seguinte: que sejam reconduzidas ao arrependimento. Entenda. Aqui é a sabedoria. É impossível que sejam reconduzidas outra vez ao arrependimento. Por quê? Porque já nasceram de novo. Não vão ter que nascer de novo outra vez. Já estão nascidos de novo. Amém?
Vamos um bocadinho mais à frente. Quando o pecador se arrepende e vem a salvação, nasce de novo, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é aquela parte da Bíblia que nós lemos que diz que é uma vez iluminado. Nós recebemos a luz do Senhor, somos iluminados das coisas de Deus, começamos a crer mais nas coisas de Deus, etc. Amém? Porque nós nascemos novo, só se nasce novo uma vez. Assim como só se nasce uma vez aqui nesse mundo, só se nasce novo em Deus uma vez. Amém? Agora, então nós fomos iluminados. Agora que fomos iluminados, vem a situação seguinte a acontecer em nossas vidas. Vamos experimentar o dom celestial. Como nós lembramos, o dom celestial refere-se à salvação. Não é? Vamos ver que somos salvos, que somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Paizinho querido, Jesus, o Senhor, Salvador de nossas vidas. Não é? Nós vamos experimentar esse dom que Deus deu, essa dádiva da salvação que Deus deu. Amém? E por isso, quando nós compreendemos isso, nós começamos a crescer e nós vamos começar a ser participantes, ou vamos participar do Espírito Santo. Como é que nós vamos participar do Espírito Santo? É que quando quando você nasce de novo, quando aceitamos Jesus como Senhor Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. Nós tornamos templo do Espírito Santo. Amém? Aí estamos já a participar com Ele nessa vida. Não é? E depois disso que nós começamos, como diz a Bíblia também aqui no nosso texto, provar os poderes da era que há de vir. Isso é lindo. Vamos começar a provar já nessa vida os poderes da era que há de vir. Ou seja, quando nós somos cheios com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar língua estranha, etc. Amém? Nós vamos começar a experimentar em nossas vidas como a agir, etc., no sobrenatural, na operação sobrenatural de Deus. Nós vamos crer, nós precisamos de crer, porque nem quem não crê não recebe, não é? Quem deseja tem que mostrar a Deus que deseja, que quer mais, não é? E assim ele começa a provar os poderes de outra era, o poder de Deus, agora, nessa vida, em nome de Jesus. Começa a provar. Ok? Por quê? Porque é nascido de novo. Agora, para simplificar esse tema, irmãos, permitam-me, eu vou complicá-lo um pouco mais, para simplificá-lo, para depois simplificar. E nós podemos entender. Diz assim: ou apostatar da fé, sim, é impossível ser-se reconduzido ao arrependimento. Quando eu me afasto da fé, é impossível nascer de novo, porque eu já nasci de novo, já sou nascido de novo. Alô? Amém? E é aqui que a porca torce o rabo, como se diz, né? Que as pessoas perdem-se um pouco, aqui e ali, uns ensinam dessa forma, outros ensinam daquela forma. É aqui, nós vamos ver o que a Bíblia diz. É o que interessa saber, não é? E aqui, porque as pessoas leem isso e acham que é difícil de compreensão, a coisa fica assim um pouco turva e começa a ter incertezas no coração nessa área. E não tem paz, não sabe se é, se não é. Não. E Deus quer que nós tenhamos paz, ou não? Ele é o príncipe da paz em todas as coisas. Então, vamos então complicar um pouco para depois facilitá-lo. A palavra apostatar, em português, a palavra portuguesa apostatar, foi traduzida do original grego, da carta aos Hebreus, do original que foi escrita em grego, o grego antigo, uma palavra grega que é parapipto, foi traduzida para português apostatar. Parapipto, traduzida a letra, significa tropeçar, desviar, cometer uma gafe, ou um erro, nesse caso uma gafe crassa, uma coisa séria, não é? Ou um erro sério. E ao leitor desatento, que está a ler essa escritura assim, mais ou menos coisa, vai parecer que o texto aqui está a indicar que se nós tropeçarmos, se nós nos desviarmos, se nós, enfim, cometermos uma gafe séria, um erro crasso, então o nosso caminhar com Deus termina e nós perdemos a salvação e não temos mais possibilidade de sermos salvos. É isso que as pessoas entendem. E muitos ensinam assim, na palavra.
Porque é impossível nós tornarmos a nos arrepender. Então não há mais salvação possível. Perdemos a salvação, ponto. Vamos para o inferno. Acha que o nosso Deus é assim tão simples? Acha que o nosso Deus é assim tão picuinhas? Um Deus que se deu a si mesmo, que fez homem, que morreu numa cruz por si, por mim, passou todas as vergonhas, mais alguma, arrancaram a barba da face, cuspiram na cara dele, pregaram todo nu, Da Vinci pinta lá com um paninho, ele estava todo nu na cruz. Não é? Acha? Uma coisinha assim que... Mas que sangue é esse, afinal, que salva? Não tem poder o sangue de Jesus, acha? Olha, felizmente, não é isso que o texto aqui está a dizer. Porque quem diz isso, quem ensina assim, a Bíblia é clara aqui. O que é que está a fazer? Contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É sério isso, não é? Ou seja, o tropeço dos nossos amigos hebreus de então foi eles acreditarem num erro. Amém? Fazendo como também hoje muitos crentes legalistas fazem hoje, crentes religiosos fazem hoje, muitos fazem isto. Faz assim, porque senão vais perder a salvação, porque... Nós não andamos com Deus com medo, nós andamos com Deus e queremos Deus por amor, ou não? Porque Ele nos ama. Amém? Não por obrigação, mas porque nós sentimos o amor dEle e a nossa resposta para com Ele, nossa gratidão é caminharmos com Ele, porque Ele é o melhor paizinho em todo o universo. Amém? E queremos caminhar com Ele assim. Agora, a Bíblia diz que é impossível. O quê? O que é impossível? O arrependimento. O que é isso? É impossível nascermos de novo. É impossível nós de novo sermos salvos. Mais uma vez, e outra vez, e outra vez, toda vez que pecamos, temos que nascer de novo. Amém? É isso que a Bíblia está a dizer. Porque Jesus, a Bíblia diz, a palavra diz que Jesus operou a obra perfeita. Consumou tudo, não é? Ele próprio diz, está consumado lá na cruz. Está feita a obra da salvação. Está feita. Eu já cumpri a razão por que me fiz homem, deixei de ser Deus, fiz-me homem, vim, sofri como homem, morri como homem, com os pecados dos homens em cima de mim. Já está consumado, está feito, o preço está pago, agora os homens podem voltar a Deus. Nascer de novo para Deus. E quem diz que perde a salvação e não sei o quê, não há mais possibilidade de arrependimento, o que ele está dizendo na verdade é que Cristo tem que ser crucificado mais uma vez, e outra vez, e outra vez, para que eu possa nascer de novo mais uma vez, e outra vez, e outra vez. E a Bíblia diz que Cristo foi crucificado uma vez por todas. Amém? E depois, diz mais, Cristo diz, está consumado, toda a obra perfeita está concluída. E quem diz que tem que nascer de novo, e tem que ser salvo de novo, está a dizer que a obra que Jesus fez não está nada concluída. Nós estamos, como diz a Bíblia, estamos a zombar dele publicamente. Estamos a envergonhá-lo publicamente. Estamos a dizer que ele mentiu, que ele disse uma coisa que não é bem assim. Alô? Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Então, isso está muito perto de blasfémia. Amém? Está mesmo a roçar a blasfémia. E, enfim, Deus tem misericórdia, né? De quem ensina assim, de quem acredita assim. Deus ilumina os seus olhos. Agora, o que a Bíblia aqui está a dizer é que se você ou eu, se nós tropeçarmos ou desviarmos, apostatarmos, não é? Paraptipto, do grego, apostatarmos, amém? Nós, em vez de querer buscar de novo sermos salvos, queremos de novo nascermos de novo no Senhor, isso é torná-lo a crucificar, o que nós devemos fazer é o quê? Reconhecer o erro que erramos, arrepender-nos perante Deus, confessar o nosso pecado e seguir em frente com Ele. Porque Ele já nos perdoou e nós já nascemos de novo. Amém? Ah, mas pastor, agora quer dizer, salvo uma vez, salvo para sempre? Sim. Sim. Porque o sangue de Jesus é muito poderoso.
Quando nós somos salvos. Por isso é que a quem Ele ama, Ele castiga para que não seja condenado com o mundo, certo? Eu colho aquilo que eu semeio. Quando eu faço coisas, digo coisas, tenho atitudes erradas como filho de Deus, aquilo que eu estou a semear de errado, eu vou colher na minha vida. E aquilo que eu semear correto, também vou colher, ou não? Amém? Para quê? Para uma disciplina, para eu aprender. Na próxima já não vou fazer isso, o que eu fiz. Eu já me arrependi. O que é arrependimento? Reconhecer o erro e não tornar a fazer. Sim, eu reconheço o meu erro e não vou fazer mais. Isso é arrependimento. Amém? Ok? Então, a questão aqui não é perder a salvação e ir para o inferno por causa do pecado. A única vez que nós podemos perder coisas muito sérias com Deus é quando nós pecamos contra o Espírito Santo. Ali, cuidado. Assim como eu um dia disse, Senhor, convicto pelo Espírito Santo, Senhor, eu creio que Tu morreste por mim na cruz, Jesus. Eu aceito como meu Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Confesso com a minha boca e creio no meu coração que Tu és o Senhor. Eu nasço de novo. Com a mesma atitude, com a mesma seriedade e verdade, eu dizer, Senhor, não quero mais nada contigo, sai da minha vida. É diferente, não é? É diferente ou não? Amém? Isso pode acontecer. Jesus, podemos pecar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo, não é? Ok, muito bem. Agora, a questão aqui não é perder a salvação, que estamos a falar do nosso tema, mas é renovar a nossa comunhão com Deus. Nós estamos relacionados com Ele porque somos filhos dele, ou não? E se eu peco, se eu apostato da fé, eu perco a comunhão com Deus, mas não perco o facto de eu estar relacionado com Ele, eu ser o filho dele. Ou não é? Se numa família, podemos supor, na minha família, o meu filho dissesse, olha, pai, não quero mais nada contigo. Não falo mais para ti, não vou mais andar contigo, não vou mais nada, vou fazer tudo da minha maneira. Ele vai-se embora. Olha, eu perco e ele perde a comunhão. Nós perdemos comunhão com o outro, ou não? Certo? Mas não perdemos a questão de nós estarmos relacionados, que eu sou pai e ele é filho. Ele sempre será meu filho, eu sempre serei pai dele, ou não? Os irmãos estão comigo? É preciso ver. Quando eu peco, apostato da fé, o que eu estou a fazer é que eu perco o meu, não estar relacionado com ele, mas a minha comunhão com ele. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Ok. Os irmãos estão comigo? Ok, vamos continuar. Agora, neste mundo, esse caminho na comunhão de Deus, por vezes, o inimigo vem, põe entraves, põe impedimentos, põe coisas, né, para nos afastar, para fazer com que a gente não tenha comunhão com Ele. Não é? Voltarmos a viver à nossa maneira, como nós queremos, como a nossa carne gosta, como a nossa vontade gosta, sem termos que se submeter a Ele. Eu sou o meu Deus, ponto. Não é? Mas não significa que eu deixei de estar relacionado com Deus. Eu nasci de novo. Os irmãos estão comigo? Ok. Agora, o que importa, quando eu perco a minha comunhão com Deus, o que importa é aquilo que eu disse há pouco, é eu aprender, ser rápido em aprender, deixar de ser teimoso e arrepender-me perante o Senhor, aprender dos meus erros, sim ou sim, amém? Vir a Deus, arrepender-me, Senhor, reconheço que eu errei contra Ti, que eu pequei contra Ti, peço-te perdão, Senhor amado, amém? E a Bíblia diz que Ele nos perdoa, ou não? Nos purifica de toda a injustiça, amém? E assim eu torno a ter comunhão com Ele. E ali eu caminho com Ele, converso com Ele, louvo o Senhor, ando com o povo de Deus, venho louvar o Senhor, chova ou não chova, faça neve ou não faça neve, esteja calor ou não esteja calor, eu venho louvar o Senhor, porque eu sou filho dEle e Ele é meu Pai. Amém? Eu tenho comunhão com Ele. Aleluia? Então, e agora, é um simples caso de aprender. Neste caminho de caminhar com Deus neste mundo, Satanás vai querer afastar-nos da comunhão que nós temos com Deus. Ele não gosta. E quando eu começo a pecar, quando eu começo a fazer coisas contrárias que o Senhor diz para não fazer, e eu faço porque é assim, não quero saber, sabe, eu estou a adorar Satanás. Eu deixei de adorar a Deus, estou a começar a adorar Satanás.
Porque ele, a força quer ser Deus. Ele não é Deus nenhum. Ele é Deus deste século, mas o século está a chegar ao fim. Não é? Então é assim, amados. Vamos ficar com os nossos olhos fitos no Senhor, nosso Paizinho. Amém? Nosso Deus. Olha só um versículo tremendo. A mim ajudou muito. Esse versículo. Entender um pouco o amor de Deus. Provérbios 28, 13. É tremendo esse versículo. Se você entender, peça a Deus mesmo que entenda. Isto é muito rico, esse versículo. Provérbios 28, 13. Diz assim: quem camufla ou quem esconde, quem disfarça as suas faltas, quantos crentes disfarçam as suas faltas? Apontam o dedo para os outros, mas eles não têm falta. Quantos? Quem disfarça, quem camufla as suas faltas, jamais alcançará sucesso. Mas quem reconhece os seus erros, as suas faltas, confessa e abandona, porque arrepender é isso mesmo, é confessar e abandonar, não tornar a fazer, amém? Recebe o quê? Não alguma, toda a compaixão de Deus. Uau! Acha que Deus nos vai lançar no inferno? Jamais. Amém? Olha aí. E depois aquele versículo que nós conhecemos bem. 1 João 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que é que diz 1 João 1, 9? Se nós confessarmos os nossos pecados a quem? A Deus. Amém? Ele, letra maiúscula, refere-se, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Purificar de qualquer injustiça. Olha, eu não confesso os meus pecados aos homens, embora Tiago diz para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros. Amém? O que é que isso significa? Se eu ofender alguém, por exemplo, eu ofendi a irmã Isabel, por exemplo, a irmã Susana, alguém, um de vocês aí. Eu ofendi, eu faltei o respeito, eu sei lá, mas o que é que eu devo fazer? Vou confessar o meu pecado. Como é que vou fazer confessar o meu pecado? Vou à pessoa que eu acho que eu ofendi e vou pedir perdão. Olha, eu agi mal, eu quero que a irmã me perdoe, não é? Eu fiz isso, eu disse isso, eu agi assim, eu não sei o quê, tá? Peço perdão, reconheço que eu errei. Pronto, e agora outra pessoa decide se perdoa, se não perdoa. Se não perdoar, o ônus fica sobre ela, não mais sobre mim. Eu já confessei. Amém? Quando eu desobedeço a Deus, não caminho nas coisas de Deus, eu tenho que confessar o meu pecado a quem? A Deus. Não a um homem, que eu não tenho poder para perdoar ninguém, que não seja coisas que sejam feitas contra mim. Amém? Ok? Glória a Deus. Então, e depois temos confessar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Quando nós o fazemos, é porque nós acreditamos no Senhor. Amém? Sabe aquela situação muito rápida, antes de terminar, de Paulo e Silas estavam na prisão, lá o carcereiro, e depois começaram a louvar a Deus à meia-noite. Meia-noite, estavam no calabouço mais fundo daquela prisão, palha a cheirar a urina, ratos e ratazanas a correr. Eles estavam com os pés presos em troncos para não fugirem, com correntes nas paredes, não se podiam deitar, estavam meio deitados, meio sentados, sanguentados porque tinham sido espancados, sanguentados com dores, cabeça, olhos inchados e não sei o que mais. Mas o que é que eles começaram a fazer? Começaram a louvar a Deus. Porque aquele castigo comparado com o que Deus fez por eles não é nada, não é? Começaram a louvar a Deus. E Deus gostou tanto da música, essa agora é a minha versão. Deus gostou tanto da música, a Bíblia diz que Deus tem a terra como estrada dos seus pés. Ele começou a gostar muito daquele louvor, começou a acompanhar a música com o pé assim, criou um terremoto, não é? Veio o terremoto, que a Bíblia diz que veio um terremoto, que abriu as células todas, não sei o que mais, e eles saíram dali, o carcereiro ficou com medo, os presos vão fugir todos. Paulo diz, não, ninguém fugiu, está tudo aqui. E o carcereiro viu o poder de Deus, todas as prisões, todas as portas correntes, tudo aberto, tudo solto, e ninguém fugiu. Ele disse, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele ouviu os louvores que eles estavam a cantar. Qual foi a resposta de Paulo e Silas?
crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, assim serás salvo tu e os da tua casa. Não serás salvo enquanto não pecares. Serás salvo tu e a tua casa. Amém? Os irmãos estão comigo? Também estou a dizer isso, então agora não é licença para pecar. Afinal, eu posso pecar à vontade, que eu não perco a salvação. Não é? Não é isso. Quem ama a Deus, teme o Senhor e serve com verdade, com amor, com carinho. Amém? E não ofende a Deus, não magoa a Deus, não entristece Deus. Não é? Muito bem. Por isso, amados, se você já aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, então você já está salvo, você não vai perder essa salvação se pecar. A salvação é uma coisa garantida no Senhor. Pelo sangue de Jesus, não é sangue qualquer de animal, ok? É sangue do próprio Senhor. Amém? A não ser que você negue o Espírito Santo, mas aí é outra coisa. Amém? Certamente você não vai chegar a esse ponto em nome de Jesus, não é? Agora, quando se já é salvo, é impossível nós sermos salvos de novo e de novo e de novo. Amém? Quando nós somos nascidos de novo, não é possível que a gente nasça de novo e de novo e de novo. Amém? Basta reconhecer o nosso erro, a nossa falha, a nossa gafe, o nosso tropeço, seja o que for, e pedir perdão. Reconhecer de coração. Muitos, quando reconhecem, choram mesmo, com tristeza de terem magoado, ofendido Deus, faltado, né, a santidade do Senhor, etc. E pedem perdão com lágrimas nos olhos. Oh, meu Deus. Amém? Claro que o nosso paizinho perdoa. Você acha que o paizinho vai lançar no inferno? Quando ele não quer que ninguém se perca. Então vai nascer ele uma pessoa, quando ele já pagou o preço. Satanás tem a boca calada, ele não pode acusar nada. A obra foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Então, por isso, amados, quando você tropeçar, pecar, etc., contra o Senhor, dê graças a Deus pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor que Ele tem para consigo. Amém? E aprenda do seu erro para futuramente evitar esse tipo de coisas para com o Senhor, porque Ele não merece isso. Alegre-se nele, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Confesse-lhe o seu erro, o seu pecado, o seu tropeço. Confesse ao Senhor. Amém, amados? Amém? E depois, levante-se onde Satanás fez cair, sacuda o pó, volta para o caminho do Senhor e avance com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Avance com o Senhor. E assim nós vamos aprendendo. Essa caminhada é para nós aprendermos. Amém? E as nossas obras vão ser, lá no céu, vão passar pelo fogo. Amém? E espero que as nossas obras não sejam queimadas pelo fogo. Amém? Que nós, quando chegarmos à presença do Senhor, temos alguma coisa para mostrar que fizemos, para a glória dele, para o bem dos homens. Amém? Aleluia. Aleluia. Então tenham paz nessa área. Em nome de Jesus. Amém? Paizinho amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus carinhoso, um Deus bondoso, Senhor amado. Nós acreditamos que tu não controlas ninguém pelo medo, tu não fazes com que as pessoas não façam coisas que tu não queres que eles façam, incutindo-lhes medo, Senhor. Tu és Pai de amor, Senhor, e o perfeito amor lança fora o medo. Pai, obrigado, Senhor, por seres o melhor paizinho de todo o universo. Oh, Deus, como nós somos abençoados, favorecidos, termos a Ti como nosso paizinho, que nos amas tanto, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor. Tu desejas o nosso bem mais que nós próprios desejamos para nós, Senhor. E nós precisamos entender-te e conhecer-te, Pai. Obrigado, Senhor. A Ti, a Deus, toda a honra e toda a glória para todo sempre, Senhor amado. Tu és digno, Pai.